Olá, tudo bem, pessoal? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Ótimo, mas antes disso, recebam aí o meu abraço virtual. Tô morrendo de saudade, penso bastante em cada um de vocês. Espero que estejam bem, em paz, tá bom? E estudando, claro. Bom, pessoal, como em todas as aulas eu trago uma reflexão para a gente, né? Então, como a aula de hoje o tema será poema e poesia, eu trouxe aqui um vídeo do Braulio Bessa, aquele poeta que eu falei para vocês já sobre ele na aula passada, em que ele está declamando um poema. Vamos ouvir? Vamos lá. É uma honra ter a oportunidade de falar para milhões de pessoas agora e usar minha poesia, uma poesia popular nordestina, para falar de respeito, de diversidade, de igualdade e principalmente de amor. Eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amar de quem ama o diferente, o igual. Talvez seja essa verdade que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque, ó gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, essa poesia que sai aqui do meu peito diz que nossa diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Poesia linda, né, gente? Nada melhor do que iniciar uma aula com uma reflexão lindíssima dessa, e principalmente uma aula que vai tratar sobre poesia, né? Sobre poema, nós vamos ver as diferenças. Então, essa reflexão que o Braulio Bessa faz é importantíssima, né? Principalmente no momento atual, em que nós vivemos em meio a tantos preconceitos, né? Infelizmente, ainda temos muitos preconceitos no mundo. E essa poesia vem tocar fundo no nosso coração, transmitir tantos sentimentos bons, né? Mostrar que o racismo é uma bobagem, que a xenofobia também, enfim, ele vem trazer para a gente essa linda mensagem de dizer não ao preconceito, né? De entender que todos nós somos iguais, né? Cada um à nossa maneira. Enfim, então agora que nós fizemos essa breve reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de fluência. Como eu já falei para vocês, o texto é Cadê? Do autor José Paulo Paes. Alguns alunos já me enviaram o áudio lendo o texto, gostei bastante, viu? Estou muito orgulhosa. Vocês leram direitinho, respeitando a entonação, né? Respeitando os sinais de pontuação, fiquei muito feliz mesmo. Estou esperando os áudios dos outros alunos, tá certo? Então, essa semana a gente finaliza esse projeto de fluência com esse texto, né? Cadê? Do José Paulo Paes. A partir de segunda-feira, nós teremos um novo texto no projeto de fluência, seguindo as mesmas regras, tá?
fazendo a leitura diária desse texto e gravando um áudio lendo o texto e enviando para mim, tá certo? Ótimo! Então, vamos dar prosseguimento, vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, tá certo? Bom, na primeira questão, eu disse o seguinte: o texto apresentado é uma entrevista, sabendo disso, informe. Foi o mesmo trecho, né, a mesma entrevista escrita que eu mostrei para vocês na aula, né, com a Katy Perry, em que ela está dublando a Smurfette, daquele filme Smurfs, e também fala sobre Twitter, fala sobre o seu novo álbum, já que ela é uma cantora, né? Então, na letra A, eu pedi que vocês identificassem o tema. O que é o tema? É o assunto que está sendo tratado na notícia, tá bom? Então, eu coloquei aqui: entrevista com a famosa Kate sobre sua dublagem da personagem Smurfette, Twitter e seu novo álbum. Basicamente, a entrevista fala sobre este tema, tá? Se você fez parecido, mas com palavras diferentes, não tem problema. Na letra B, a linguagem. A linguagem é bem informal, porque é uma linguagem descontraída, né? Essa entrevista, como eu falei para vocês, quando você vai, por exemplo, entrevistar um famoso, nesse caso, você utiliza uma linguagem mais descontraída, né? Como se estivesse numa conversa com os amigos, com os familiares. E foi exatamente o que aconteceu nessa entrevista com a Kate. Então, a linguagem utilizada lá é a linguagem informal. Se fosse um texto falando sobre política, uma entrevista, vocês acham que seria qual tipo de linguagem? Formal ou informal? Formal, né? Por conta do tema. Então, nesse caso aqui, que é para entreter, né? Somente para entreter, a gente utiliza uma linguagem informal. Letra C, o discurso. Nós já estudamos dois tipos de discurso, o direto e o indireto. Até expliquei para vocês que num texto escrito, o direto é a fala das personagens e o indireto é a fala do narrador, lembram? Então, no caso de uma entrevista, nós temos o quê? Um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Então, o tipo de discurso utilizado é o direto, porque são falas, né? Direto são falas de personagens, de pessoas, enfim. E a finalidade, para que serve um tema como esse? Para informar e entreter. Ou seja, nessa entrevista com a Kate, nós ficamos sabendo algumas coisas sobre, em relação à sua dublagem, né, no filme, ou seja, traz informações sobre o álbum, novo álbum dela, sobre a sua dublagem, sobre Twitter, e também como forma de entreter, né? Não é para te ensinar alguma coisa, é somente para te entreter, né? Quando você assiste, por exemplo, uma novela, um filme, um programa de TV, o objetivo ali é entretenimento. Então, a finalidade dessa entrevista é informar e entreter. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: podemos afirmar que esse texto possui uma linguagem subjetiva em que se transmitem emoções, opiniões? Escreva um trecho que comprove sua resposta. E aí, pessoal, eu posso dizer que é uma linguagem subjetiva? Esse texto, essa entrevista está transmitindo emoções, opiniões? Com certeza, né? Sim, eu peguei esse trecho aqui para comprovar a minha resposta, quando a Kate diz assim: comecei meu álbum e ele está ficando fantástico. Nesse momento, a Kate está dando a sua opinião sobre o seu álbum e ela demonstra muita satisfação, né? Felicidade por saber que o seu álbum está ficando fantástico. Então, nesse caso, sim, essa entrevista está transmitindo uma linguagem subjetiva, ou seja, uma linguagem que transmite emoção, opinião, tá bom? Pronto, né? Ufa, aí o Homer Simpson. Terminamos então a correção da atividade e vamos aqui iniciar o tema de hoje, que é um tema lindo que eu amo demais, que é poema e poesia e sentido denotativo e conotativo, que é muito comum nos textos poéticos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, vamos começar aqui. Poesia versus poema. Você sabe a diferença? Muita gente acha que é a mesma coisa, só que não é. Vamos lá, vamos entender do que se trata a poesia, do que trata o poema. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, poema versus poesia. O que é basicamente cada um dos dois?
O poema é a forma, ou seja, a forma como um texto é escrito, como ele é organizado. Ele é organizado em versos e estrofes. Todo texto com essa organização de versos e estrofes é chamado de poema. Mas o que é a poesia? Poesia é a arte. Porque nós não encontramos poesia somente nos textos, não, somente nos poemas, não. Nós podemos encontrar poesia num quadro. Quando você olha para um quadro assim tão bonito, né? E ele traz uma arte tão linda que te emociona. Quando você assiste a um filme que você se emociona também. Quando você escuta alguém cantando e aquilo te traz algum tipo de emoção. Quando você olha para uma criança sorrindo, aquilo também é poesia. Enfim, você pode encontrar poesia em várias situações e não somente no poema. Então, nós podemos dizer que o poema é a forma como um texto é escrito. O texto está escrito em versos e estrofes, então ele é poema. Agora a gente vai descobrir se dentro desse poema tem poesia. Esse texto te emocionou? Trouxe algo que despertou algum sentimento em você? Então, esse texto tem poesia. Vamos agora ver alguns exemplos de poema e poesia. Aquele poema que o Braulio Bessa apresentou inicialmente, Amor e Respeito, eu trouxe ele aqui escrito, olha só. Percebam que a forma como esse texto é escrito é diferente de um texto em prosa. O texto em prosa vai até o final da linha, vai fazendo parágrafo, né? Só que o poema ele é todo composto de versos e estrofes. Olha a estrutura dele. Então isso aqui eu digo que é um poema, porque ele está escrito em forma de versos e estrofes. Tem poesia dentro desse poema? Muita poesia, né? O Braulio Bessa traz uma mensagem lindíssima, né? Falando sobre amor, sobre respeito. Então, aqui é um poema, mas dentro desse poema a gente encontra poesia, que é a arte, que é a emoção, tá? Olha um exemplo aqui de poesia também. Isso aqui é um quadro chamado O Grito, de Edvard Munch, né, de 1893. Esse quadro é muito famoso, gente. Aí quando você olha para esse quadro, ele te desperta uma emoção, né? Ele passa uma ideia de uma pessoa bem angustiada, bem assustada, né? Então esse quadro está transmitindo alguma emoção? Está. Então eu digo que dentro deste quadro tem poesia, tá certo? Olha outro exemplo aqui, olha que linda essa criança sorrindo. Quando você olha para essa criança linda sorrindo, o que isso te desperta? Essa criança demonstra o quê? Felicidade, né? Ela demonstra que está muito feliz, né? Algo muito bom está acontecendo, o olhinho dela brilha. Então aqui tem poesia nesse olhar, nesse sorriso? Tem muita poesia, né? Tem emoção, então tem poesia. Mais um exemplo, eu trouxe aqui um grupo de dança, olha só. Todas estas pessoas estão dançando e, ao mesmo tempo, elas estão encenando, elas estão expressando alguma coisa por meio da linguagem corporal. Então, nesse caso, está despertando também emoção, eles estão transmitindo isso. Não é uma simples dança, né? É uma dança em que eles estão se expressando. Então, aqui eu encontro também emoções, portanto, eu também encontro poesia. Então, só para a gente compreender essa estrutura aqui, ó, um texto constituído de versos e estrofes, nós chamamos de poema. E qualquer outra coisa, tanto os textos, quanto um quadro, quanto uma criança sorrindo, quanto um grupo de dança, se tudo isso estiver transmitindo emoção, eu também digo que ali nós temos poesia. Deu para entender a diferença? Beleza. Então vamos continuar. Vamos conhecer agora a estrutura de um poema, tá? Como é que ele é constituído? Então eu trouxe aqui algumas características principais. Nós temos os versos, que são cada linha do poema. Então, nós temos cada linhazinha daquela do poema, nós chamamos de verso, tá certo? Aí nós temos também as estrofes, que são um conjunto desses versos. Então, todos esses versos juntos formam um bloco, e esse bloco nós chamamos de estrofe. Aí nós temos também as rimas. As rimas são palavras com som muito parecido. Por exemplo, eu falo coração e
pão, mão, né? Então essas palavras têm um som final parecido. Então eu digo que elas são rimas, tá certo? E por último, nós temos o eu lírico, que é a voz que fala no poema. Pessoal, nós precisamos fazer uma diferença. Eu lírico e autor não são a mesma coisa. Só um exemplo. Existe um cantor, compositor, poeta chamado Chico Buarque. Nas músicas, o Chico Buarque ele escreve essas músicas como se fosse uma mulher falando. Ele é uma mulher? Não. Mas o que aconteceu? Ele criou o texto, mas quem está falando dentro desse texto? É ele? Não, é uma mulher. Então, nesse caso, nós dizemos que é o eu lírico, é a voz que fala no poema. Nem sempre o que eu escrevo significa que sou eu mesma falando aquilo. De repente, eu estou usando esse texto, eu escrevo esse texto para representar várias pessoas. No caso do Chico Buarque, ele queria representar as mulheres. Então, nada melhor do que colocar um eu lírico feminino, né? Ou seja, uma voz feminina falando dentro do seu texto, tá bom? Então, a gente sempre vai dizer assim, não é o poeta exatamente quem está falando ali, é o eu lírico, tá certo? É a voz que fala no poema. O eu lírico também pode ser chamado de eu poético, tá certo? Pronto? Então, vamos lá. Olha, nós temos poetas, poetisas, né, como preferirem, maravilhosos aqui no Brasil. Este é um, né, que é o Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre trabalho textos do Drummond porque eu adoro os textos dele, são maravilhosos. E eu trouxe um aqui hoje para a gente analisar, tá certo? Já que nós vimos aí as características do gênero poema, então agora eu trouxe um poema do Drummond para a gente analisar as características dentro dele. Primeiro eu vou fazer a leitura. As 100 Razões do Amor, Carlos Drummond de Andrade. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Lindo, né, gente? Então aqui, nesse poema, o que o Drummond está querendo transmitir para a gente? Ele fala sobre o amor incondicional, que é aquele amor em que você não busca um motivo para amar essa pessoa, você simplesmente ama essa pessoa, né? Por tudo que ela representa para você. Então, nesse caso, é aquele amor desinteressado, né? Não é assim, eu te amo porque você fez isso por mim. Não. Eu te amo porque te amo, né? Ou seja, não tem um motivo. Tanto é que ele diz aqui, ó, as 100 razões do amor. Quando você fala as 100 razões, falando apenas, a pessoa pode entender que você está dando 100 motivos, né? 100 no sentido numeral. 100 razões para amar alguém. Mas quando você vai ler, você percebe que tem o 100 aqui com S, que significa nada. Ou seja, as 100 razões, ou seja, não tem razão para amar, né? Você simplesmente ama. Então, essa mensagem linda que o Drummond traz aqui para a gente, tá bom? Agora nós vamos fazer a análise, como eu disse, da estrutura desse poema, tá? Como eu expliquei para vocês, cada linha do poema é chamada de verso. Então, eu coloquei aqui, eu peguei essa primeira estrofe, tá? E destaquei, né? Ou seja, olha só, cada linha, estão vendo? Destaquei todas as linhas. Cada linha do poema, portanto, nós chamamos de quê? Ó, coloquei para cada uma verso. Se eu for contar a quantidade de versos só dessa primeira estrofe aqui, eu tenho quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só nessa estrofe eu tenho 6 versos. Entenderam? Então, verso é cada linha do poema. E cada conjunto de versos? Aqui eu já falei para vocês também que nós temos um conjunto de versos. Olha só, esse bloco inteiro aqui de versos nós chamamos de estrofes. Então, aqui eu tenho 6 versos dentro de uma estrofe, tá certo? Compreenderam, então, o que é verso, o que é estrofe? Ótimo, vamos continuar. Bom,
Agora que nós já vimos a diferença entre poema e poesia, as características de um poema, né, como ele é constituído, nós vamos aprender os sentidos denotativo e conotativo, tá? Que é muito comum, principalmente o conotativo, é um sentido muito comum nos textos poéticos. Nós vamos compreender agora o que é cada um deles, tá? Eu trouxe aqui esse quadro que explica muito bem, né, basicamente o que é denotação e conotação, sentido denotativo, sentido conotativo. Gente, a denotação é o sentido real de uma palavra, de uma expressão, ou seja, quando você entende aquilo ao pé da letra. O que eu falei é realmente o que eu quis dizer e ponto final, não estou querendo dizer outra coisa. Olha o exemplo aqui para facilitar. O pássaro voava pelo céu da cidade. Pássaro voa? Sim. Então, voava, a palavra voava está sendo utilizada no seu sentido real, né? Um pássaro estava voando pelo céu da cidade. Isso nós chamamos de denotação, sentido denotativo. Olha a seguinte, relampejou durante a noite. Está sendo usada no seu sentido real a palavra relampejou? Sim. É no sentido de que está anunciando que vem chuva por aí, né? Aquele brilho que dá no céu quando provavelmente vai chover. Então aqui nós temos duas frases com duas palavras que estão no seu sentido real. Agora nós vamos ver essas mesmas palavras aqui utilizadas em outro sentido. A conotação, que é também chamada de sentido figurado. O que é isso? É quando eu utilizo uma palavra, mas ela não está usada no seu sentido real. Eu estou querendo dizer uma outra coisa utilizando ela. Olha o exemplo. O carro voava pelas ruas da cidade. O carro voa? Não. Então, o que eu quero dizer com essa palavra voava aqui? Eu estou querendo dizer que esse carro estava andando em alta velocidade. Então, para dizer como o carro estava andando em alta velocidade, eu usei a palavra voava para indicar como estava rápido. Então, voava, nesse caso, é conotação, é o sentido figurado. Ela não está sendo utilizada no seu sentido real. Então, aqui nós dizemos que voava está no sentido conotativo. Olha o outro exemplo. Seus olhos relampejaram de ódio. Relampejaram está sendo usada também no seu sentido figurado. Por quê? Nós sabemos o que é relampejar. É aquele clarão que dá no céu anunciando uma possível chuva, né, que vem por aí. Nesse caso, relampejaram de ódio significa que os olhos daquela pessoa brilhavam, mas de tanta raiva, de tanto ódio que ela estava sentindo. Então, nesse caso, a palavra relampejaram foi usada no seu sentido figurado, ou seja, é o sentido conotativo. Compreenderam? Sentido denotativo é o sentido real de uma palavra. Sentido conotativo é o sentido figurado, ou seja, eu falei algo, mas eu quis dizer outra coisa, tá bom? Bom, eu trouxe aqui mais um poema, dessa vez para a gente, primeiro para a gente ter contato, né, com vários poemas, e também para a gente analisar essas características que a gente está vendo. Então, aqui eu trouxe essa imagem que é do poema Retrato, da Cecília Meirelles, que também foi uma grande poetisa brasileira. E eu também adoro os poemas dela, inclusive esse retrato, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura do poema para a gente depois analisar o sentido denotativo e conotativo. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Gente, a imagem, né, essa imagem que foi utilizada, diz muito sobre o que está sendo transmitido neste poema, Retrato, né? Aqui, o que nós percebemos? O eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema, está se questionando, né? Onde foi que ela... Por que hoje ela está assim? Provavelmente ela está se vendo velha, envelhecida,
e ela se questiona, cadê a minha juventude, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, sempre que eu me olhava no espelho, eu me achava jovem, cheia de vida, né? Entusiasmos, esperança, e agora como eu me sinto, né? Como ela diz aqui, os olhos estão vazios, o lábio está amargo, as mãos estão sem força, frias e mortas, ou seja, ela envelheceu, né? E todas as mudanças que esse processo de envelhecimento traz para a pessoa, né? Pois bem, então nós temos aqui, eu destaquei aqui os 2 primeiros versos, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Em que sentido foram usadas essas palavras? No sentido denotativo, que é o real, ou sentido conotativo, que é o figurado? Um rosto pode transmitir calma, tristeza, pode ser magro? Com certeza. Então, nesse caso, estas palavras estão sendo utilizadas no seu sentido real, denotativo. Agora vamos ver estes 2 outros versos aqui. Quando ela diz assim: nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Olhos vazios. O que ela quer dizer com isso? Não tinha nada nos olhos dela? Ela quer dizer que estes olhos estavam vazios de esperança, de entusiasmo, de alegria pela vida. É nesse sentido que ela utiliza a palavra vazio. E quando ela diz o lábio amargo, ela está querendo dizer que da sua boca só saem palavras tristes, palavras amargas, como o próprio nome já diz. Porque nós sabemos o sentido que reconhece, né, os sabores é o paladar, não exatamente o lábio, é a língua, né? Então, aqui nesse caso, vazios e amargos estão sendo utilizados nesse seu sentido conotativo, sentido figurado, né? Ela utilizou essas palavras, mas ela quis dizer uma outra coisa. Elas não estão utilizadas no seu sentido real, e sim no figurado, conotativo. Olha só, nessa parte aqui, quando ela diz assim, eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias. Até aí é sentido denotativo, né? Porque umas mãos, normalmente quando a pessoa vai envelhecendo, realmente ela vai perdendo a força, né? É como as mãos ficassem mais paradas, né? Frias também é possível? Sim. Agora, mortas, eu posso dizer, a pessoa estando viva, eu posso dizer que suas mãos estão mortas, utilizando essa palavra no seu sentido real? Não. Ela está querendo dizer, tão frias e tão mortas, ela está querendo dizer que estava sem ânimo, né? Ela estava muito desanimada. Então, ela classifica as mãos dela como mortas, nesse sentido, de desânimo. Quando ela diz, eu não tinha este coração que nem se mostra, né? Também ela está querendo dizer que ela está tão desiludida, tão triste, tão sem esperança, que é como se o seu coração nem existisse mais, ele não se mostra mais, né? Ou seja, ela não tem mais emoção, tá bom? E aqui, quando ela diz também, em que espelho ficou perdida a minha face? Eu posso perder a minha face em algum espelho por aí? Não, né, gente? Então, mais uma vez, estes versos estão sendo utilizados no seu sentido conotativo. Ela quer dizer com isso, ela está se questionando, cadê a minha juventude, né? Eu envelheci. Onde foi que ficou a minha juventude? Ficou perdida em algum lugar? Ela quer dizer nesse sentido. Então, sentido conotativo. Percebam, portanto, que na linguagem poética, né, nos textos poéticos, a gente encontra muito mais o sentido conotativo do que o denotativo, né? Porque os poetas se utilizam muito do sentido figurado para transmitir as suas emoções, né? São metáforas, depois a gente vai ver as figuras de linguagem na próxima aula. Então, é muito mais comum o sentido conotativo em textos poéticos do que o denotativo, tá bom? Bom, vamos seguir. Então, nossa aula está finalizando. Hoje nós vimos a diferença entre poema e poesia, tivemos contato com alguns poemas e também vimos o sentido denotativo e conotativo. Então, a sugestão de atividade de hoje é a seguinte: vocês vão ler um poema que eu vou enviar no WhatsApp, vão copiar e responder as questões sobre ele. Gente, não precisa copiar o poema,
tá? Vocês vão copiar somente as questões e responder estas questões, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar no grupo de WhatsApp, no privado. Não deixem as dúvidas tomarem conta de vocês. Quem estuda tem dúvida, né? Isso é normal. Então, eu estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem ir lá no WhatsApp, manda uma mensagem que eu explico para você a questão, caso vocês estejam com dúvida. Tá bom, pessoal? Então, fique em casa, estude comigo, tá? Fiquem em paz, fiquem bem, estudem bastante, porque é só através do estudo que a gente consegue algo bom na vida, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima aula.